Se você quer aumentar as suas vendas, um caminho é aumentar a taxa de conversão do seu site. Para isso, eu vou te passar 9 dicas nesse vídeo e vou te indicar algumas ferramentas que vão te ajudar a monitorar e a aumentar a sua taxa de conversão. Com isso, com o mesmo orçamento, você consegue melhorar a sua taxa de conversão, naturalmente, por mais dinheiro no bolso. Meu nome é Alexandre Brodio, então vamos aqui para o vídeo. E o primeiro ponto para a gente poder analisar é exatamente esse: qual que é a sua taxa atual? Por onde você vai ver e vai monitorar se ela melhorou ou piorou? É bem fácil. Aqui eu deixei algumas opções, no caso o Google Analytics, ou então as suas plataformas, seja de e-commerce ou aquela que você vende um produto, ou mesmo sua plataforma de e-mail marketing. Mas aí tem um detalhe: se você olhar a taxa de conversão em cada uma delas, você vai ver que o resultado dá muito diferente. Por quê? A taxa de conversão, de uma forma bem simplificada, a gente vai ter quantas pessoas ali acessaram e o quanto eu vendi para mim ter ela. Porém, cada plataforma calcula isso de uma forma diferente. Por exemplo, ela vai calcular por usuários ou vai calcular por sessões? Se ela calcula por sessões, geralmente, que pode ser o mais comum, qual é o tempo dessa sessão do usuário? Isso tudo vai influenciar no resultado que você vai ter na sua taxa de conversão. Pensando nisso, eu prefiro analisar tudo pelo Google Analytics, porque eu consigo consolidar num local só todas as minhas taxas de conversão. Como assim taxas de conversão, Alexandre? Você tem a taxa de conversão geral do site, mas também tem a dos canais de aquisição do seu site, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Então, para isso, eu prefiro utilizar o Google Analytics e, entrando nele, vou te passar um insight bem legal que quase ninguém sabe, que é um comparativo de mercado. E aqui dentro do Google Analytics, você tem vários relatórios que você pode clicar aqui e pode visualizar. Mas esse aqui é o mais fácil, que é o inicial. Você vai clicar aqui e vai vir e vai procurar aqui, ó, taxa do comprador, essa daqui, clica nela. Uma vez que clicar, você vai ter aqui, ó, a taxa, e aqui você pode ir passando o mouse e pode ver a variação dessa taxa, assim como pode modificar o período aqui embaixo. Eu coloquei os últimos 28 dias. Nesse cliente a gente tem uma taxa alta, mas tem muitos pontos que a gente trabalha aqui dentro e fora das plataformas para conseguir ter taxas maiores, e a gente tem alguns períodos que também que tem alguns picos, como você pode ver aqui. Mas um detalhe legal que pouca gente sabe é que você pode vir aqui, clicar nessa opçãozinha aqui do lado, depois você escolhe o seu segmento aqui e clica para você ter um comparativo de mercado. E olha só que legal, eu volto aqui, ó, e agora eu consigo ter um comparativo da taxa do mercado. E você consegue ver se você está muito acima, muito abaixo, ou se está na média ali. Já fica fácil de você conseguir identificar isso. Voltando aqui, a gente vai seguindo para outros pontos, porque agora você já consegue monitorar ele de forma fácil. E o próximo passo é a gente entender aqui, ó, o comportamento do usuário. Será que ele está navegando? Será que ele está clicando? Alexandre, como que eu vou saber isso? É bem mais fácil do que você imagina. Eu vou vir aqui, ó, vou indicar para você algumas ferramentas, por exemplo, o Hotjar. Se a gente vir aqui, olha só que legal, o Hotjar é uma ferramenta que você consegue gravar a navegação do usuário. Com isso, eu consigo vir aqui, ó, eu consigo assistir um usuário navegando ali dentro do meu site. Eu consigo ver se ele está, por exemplo, ali lendo alguma informação, se ele está clicando ou não, aonde ele para por mais tempo, tá vendo, ó? E eu consigo, inclusive, aqui em cima, identificar da onde ele veio. Aqui é uma URL direta, mas se você utilizar o TM, você consegue ver também. Eu não vou deixar aqui para não ficar longo, mas você pode ver que esse usuário ficou bastante tempo aqui. E só por essa plataforma, eu já consigo ter um segundo insight que é muito importante. Eu consigo ver o tempo de retenção. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, o tempo de retenção desse usuário? Quanto mais tempo, mais qualificada. Só que aqui eu estou pegando pessoas que acessaram, ficaram no site. Algumas, ó, tá vendo, ó? Teve um tempo bem menor aqui, então eu posso analisar, como eu tenho outras informações. Por quê? Além do acesso, o tempo de retenção é muito importante. O tempo de retenção a gente pode analisar de diversas formas. Eu gosto de analisar mais aqui, ó, pelo Google Analytics. E dentro aqui do Analytics, você pode vir aqui até ciclo de vida, aquisição de tráfego. Eu vou utilizar esse relatório aqui. A gente consegue visualizar aqui, ó, os canais de aquisição que eu tenho, e eu posso detalhar depois aqui também, se eu quiser. Mas veja que legal, eu consigo ter aqui, ó, o tempo de engajamento desse canal e a receita desse canal também. Assim como eu consigo ter canais, ó, que tem aqui uma retenção menor, e eu consigo analisar a receita e outras informações. Porém, eu também consigo analisar a taxa de conversão dos canais. Veja que aqui, ó, tem um evento, eu coloquei o de purchase, e veja que eu tenho aqui, ó, uma taxa de conversão de 5, 3, 2 e assim por diante. Eu posso detalhar muito isso aqui, por exemplo, colocando aqui, ó, meio da sessão, por exemplo. Eu consigo vir aqui, por exemplo, colocar a origem da sessão. Olha que legal, na parte da origem, eu vou ter aqui, ó, Google,
direct, Instagram, dentre outros, e eu também consigo vir aqui e ver a taxa de conversão de cada um deles aqui para poder trabalhar. E aí que tá, aonde a taxa está mais baixa, você pode trabalhar em otimizações para aumentar. Aonde ela está mais alta, você pode inclusive colocar mais verba ou intensificar o tráfego ou ações naquele canal para melhorar ainda mais aquela taxa de conversão. Então você pode fazer várias análises também por aqui. Depois no 3, a gente tem aqui, ó, otimizar sua proposta de valor, a headline da oferta. No caso de produtos, a headline em cima e a descrição embaixo. No caso de um e-commerce, tem que trabalhar também ali no título, porque ele é muito importante tanto para as buscas, como a busca orgânica, né, como a busca no Google Shopping também, ou nas campanhas de PMax, por exemplo. Assim como você trabalhar depois na descrição desse produto, gerando valor e ancorando os benefícios com o preço dele, fazendo os benefícios serem muito maiores do que no caso ali apenas ter às vezes um preço mais baixo que nem sempre vai gerar mais venda para você. Então trabalhar muito bem nisso daqui tende a ajudar. E quando a gente fala, por exemplo, ali no e-commerce, trabalhar na headline, ou melhor, no títulozinho, e em seguida você já ter benefícios ou diferenciais daquele produto e facilitar a navegação, como a escolha de tamanho, cor, dentre outras coisas, e principalmente a parte do frete, tende a ajudar bastante. Aqui no ponto 4, a gente tem para você simplificar a navegação. A gente vê o quê? Muitos sites complicam a navegação, colocam muitos elementos para deixar o site bonito. Qual que é o problema? Dependendo de como esses elementos são colocados, esse site ele vai ficar muito mais lento. Logo, a pessoa não consegue acessar e sai. Ah, Alexandre, mas o meu celular abre rapidinho. Abre porque você já acessou várias vezes de uma internet rápida. Já está muito na cache ali do seu navegador. O mesmo não ocorre quando uma outra pessoa vai lá e acessa o seu site. Um ponto para você ver só de exemplo é esse aqui, ó. Eu vou pegar aqui minha landing page e vou vir aqui, ó, em inspecionar para ter acesso a algumas informações. Aqui em Network, por exemplo, a gente pode desabilitar cache, não deixe isso habilitado toda vez, é só um exemplo, né? E aqui, ó, a gente pode vir, ó, e pode simular, por exemplo, um 3G, tá vendo, ó? Vou simular aqui um 3G, vou fechar e agora eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar aqui de novo, ó. Você vai ver que a página já está carregada, mas a gente vai conseguir ver que geralmente você vê que ela vai demorar bastante, ó. Agora está carregando, tá vendo, ó? Isso seria simulando um 3G. Agora imagine na rua com o seu site muito mais pesado, porque aqui não tem praticamente nada, é só texto e imagem. Veja que, ó, ele nem carregou ainda ali, ó, muita coisa, tá vendo, ó? Ele demora para carregar. Nisso aqui o usuário já teria ido embora. Então você otimizar muito bem vai te ajudar a ter uma conversão maior. Esse aqui é apenas um exemplo. Eu vou até desabilitar aqui, vou desabilitar a cache e vou voltar aqui a conexão normal, senão eu não vou conseguir acessar em site nenhum. Vamos voltar aqui. Na dica 5, a gente tem prova social. Quando você vai comprar um produto, o que você quer? Ver se aquele produto é realmente como da foto, o que outras pessoas acharam. Geralmente você vai procurar isso na Amazon, Mercado Livre, YouTube e até em outras redes sociais. O ideal é que você tenha algumas provas sociais logo abaixo da página, mostrando, por exemplo, depoimentos de clientes, vídeos ou fotos reais. Isso ajuda a quebrar a objeção e aumentar muito a sua taxa de conversão e até a evitar devoluções dos produtos. Quando a pessoa vê a foto, vê o produto real ou um vídeo, não aquele vídeo mega produzido que geralmente tem, ela consegue ter noção de como é um produto. Em muitos casos, fala, olha, não é para mim, ela não compra. Em outros casos, ela pode comprar sem ver um vídeo ou uma foto ali mais realista daquele produto. Vai acontecer o quê? Ela vai comprar, vai devolver, você vai acabar tendo prejuízo ali do frete. No caso dos dois, né? O frete que você mandou e o frete, no caso do frete que você mandou, o cliente pagou, mas muitas vezes se você deu de graça, você toma um prejuízo e no frete de volta também. E uma outra dica seria essa daqui a 6, ó, melhore o tempo de carregamento. Esse aqui entra no que eu já falei ali naquela parte ali que eu mostrei para você dentro do navegador. Porém, a gente pode utilizar algumas ferramentas, como por exemplo o PageSpeed. Tem várias ferramentas, essa daqui é uma bem simples, e a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, a nota que ela dá, tá vendo, ó? O ideal seria estar tudo verdinho, pelo menos aqui, é difícil cair em 100, mas você consegue ver aqui tanto no computador como aqui, ó, no celular. Se essa nota estiver ruim, você provavelmente não vai ter, em alguns casos, um bom resultado ali. Então é legal trabalhar, e aí você passa aqui, olha, coloca o seu site aqui no PageSpeed. Se tiver baixo, você manda para um programador ou para alguém que trabalha nessa parte da otimização do site para você, para que ele melhore a navegabilidade ali e também o tempo de carregamento. Tem diversas técnicas que dá para utilizar para melhorar. Depois aqui no item 7, a gente tem o quê? Cria um senso de urgência real. Quando você trabalha, por exemplo, ali com os produtos, o pessoal costuma fazer isso de forma bem agressiva, mas nem sempre é verdade. Mas você pode trabalhar com ofertas também exclusivas. Mas quando a gente vai para um e-commerce, você realmente tem uma escassez real, porque muitos produtos têm uma grade limitada, muitas vezes você não vai conseguir repor aquela mesma peça, então deixe isso claro, e se você conseguir alguma ferramenta que mostre quantas peças tem ou gera algum tipo de escassez, isso tende a ajudar muito a você a conseguir
gerar mais vendas ali, que muitas vezes a pessoa deixa para comprar depois. Mas se ela vê que tem poucas peças, a probabilidade dela antecipar isso acaba sendo bem grande ali. Depois aqui, ó, no item 8, a gente já começa em um passo além, ou seja, um pouquinho mais avançado. O ideal é que você estude sobre CRO, que são técnicas para aumentar a taxa de conversão mais avançadas, e você estude também aqui a parte de UX, ou User Experience, ou seja, a experiência do usuário no seu site. Isso pode variar muito e tem muitos detalhes técnicos, eu não vou me aprofundar, mas são 2 pontos que você pode trabalhar para melhorar. Alexandre, não entendo nada. Utilize uma ferramenta de IA para te auxiliar, tanto na parte para entender o que é isso aqui, como pegar prints do seu site, mandar para ela e pedir para ela te dar sugestões de melhoria que você consegue fazer e muito provavelmente vai conseguir um resultado muito melhor. Pode pedir para ela acessar o seu site, por exemplo, e sugerir melhorias. Dá para trabalhar muita coisa aqui. E sempre que você implementar uma melhoria dessa, você faz o quê? Verifica se a taxa de conversão melhorou ou piorou. Melhorou, mantém. Piorou, volta como estava e vai trabalhando em novas otimizações. E aqui está o segredo para você faturar muito, que quase ninguém entende, que é a parte do LTV, ou Lifetime Value, ou seja, quantas vezes aquele cliente recompra de você. Que acontece? Você vende ali. Se o cliente não recompra, você tem algum problema. Ou ele não gostou do produto, ou alguma coisa aconteceu, ou mesmo ele nem lembrou de você ali ao longo do tempo. Então, entender o porquê que esse cliente não recompra vai te ajudar, porque o lucro, ou melhor, a taxa de conversão mais alta, aquele lucro que você quer, aquele resultado, ele não está na primeira venda. Dificilmente você vai ter um lucro muito grande na primeira venda, a não ser que você tenha um branding muito forte. O que vai acontecer é que na recompra constante desse usuário, sim, você vai conseguir ter um lucro muito maior. Pense que você teve um CAC, um custo de aquisição de 50 ou de R$ 100, mas se esse cliente comprou 10, 20, 30 vezes com você ali ao longo do tempo, acaba que você vai conseguir uma taxa de conversão em ruas muito maior nas suas campanhas. Fora que uma vez que ele compra, se ele tem a recompra, você não precisa depender de mídia paga para impactar ele. Você pode ter canais VIP, por exemplo, ali no WhatsApp, você pode ter o e-mail marketing, você pode ter várias formas de se comunicar com ele que não dependam de mídia paga, o que vai abaixar muito o seu custo ali dentro. Então, entender essa parte é muito importante. E se você entende o porquê ele não recompra, você pode trabalhar em melhorias no produto, no processo ou mesmo no negócio para conseguir ter mais recompra desse cliente e escalonar muito mais o seu negócio. Esse exemplo que você viu desse cliente que a gente tem aqui, uma taxa de conversão de 7, que é muito fora da curva. Um dos pontos é um branding muito forte e a gente tem um LTV também bem recorrente das pessoas dentro, uma vez que a pessoa a cada 3, 4 meses tende a estar comprando ali o produto. Deixa eu dar um recadinho também. Se você quer avançar mais rápido e está cansado de não ter resultado, eu posso te ajudar com um treinamento bem passo a passo. O link está na descrição. Se você tem um e-commerce ou um infoproduto e investe pelo menos 50 mil, eu consigo te ajudar a escalar através da minha operação. Eu vou deixar o link também na descrição. Esse vídeo fica por aqui, até a próxima aula.